a dívida dos governos locais explodiram. Essa dívida oculta já ultrapassa incríveis 40 trilhões de yuans, valores que ultrapassam 5 PIBs do Brasil. É um passivo que não aparece nas estatísticas oficiais, mas que paira como uma bomba relógio sobre a economia doméstica. Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Segunda Edit de Crise, o programa da UVP Capital onde falamos do dilema da economia, da política e também da sociedade e, claro, como tudo isso afeta seus investimentos. Bom, hoje o assunto é China. Durante décadas, o país foi sinônimo de crescimento acelerado, fábricas funcionando dia e noite, arranha-céus surgindo do nada e milhões de pessoas saindo da pobreza para formar a maior classe média do mundo. Mas esse mesmo país, que parecia imparável, agora começa a tropeçar. Por muito tempo, ouvimos que o século XXI seria o século da China, que ela iria assumir o lugar dos Estados Unidos e mudar a ordem mundial. Só que agora surge uma grande dúvida. Será que o milagre chinês chegou ao fim? A China ainda é uma potência em ascensão e ficará estagnada? Para entender tudo isso, precisamos voltar algumas décadas e conhecer os alicerces desse crescimento. Só assim será possível enxergar porque os pilares de antes não estão funcionando mais. No início, lá nos anos 70, a China era um país marcado pela pobreza e pelo isolamento. A Revolução Cultural de Mao havia deixado cicatrizes profundas, não apenas políticas, mas também econômicas. Mais de 80% da população vivia no campo, muitas vezes sem eletricidade ou saneamento. A renda per capita mal chegava a $200 por ano, um valor que colocava a China atrás de países africanos. Na visão do mundo, era um gigante populacional, mas que não tinha desenvolvimento econômico. Foi então que entrou em cena Deng Xiaoping, o líder pragmático que decidiu abrir as janelas para o mundo. Em vez de repetir dogmas ideológicos, ele cunhou uma frase que se tornou muito famosa e histórica: não importa se o gato é preto ou branco, desde que caça ratos. Então, traduzindo, o importante não era a teoria comunista ou capitalista, mas o resultado prático. Com isso, ele lançou uma onda de reformas que mudaria para sempre o destino do país. E Shenzhen é o maior símbolo dessa transformação. Nos anos 80, era apenas uma vila de pescadores na fronteira com Hong Kong. Hoje é uma mega cidade com mais de 12 milhões de habitantes, repleta de fábricas, startups e arranha-céus que rivaliza com Nova York. Essa mudança foi possível graças às zonas econômicas especiais, áreas onde o governo testou a abertura de capital estrangeiro e experimentou o mercado de forma controlada. O sucesso foi tão rápido que se espalhou para outras regiões, criando a base do que se tornaria a fábrica do mundo. No Brasil, seria estilo uma zona franca de Manaus, mas aqui bem entre aspas, né? Porque a gente sabe que ainda existem muitos desafios ali na parte da região norte e nordeste. E com essa política econômica, durante 3 décadas, a China cresceu em média 10% ao ano. Mais de 600 milhões de pessoas foram retiradas da extrema pobreza, um feito inédito na história. Primeiro, em brinquedos baratos e roupas de baixo custo, depois, eletrônicos nos anos 90 e finalmente em smartphones, equipamentos de ponta e até tecnologia espacial nos anos 2000. O país parecia imparável, alimentando por uma força de trabalho gigantesca, salários baixos e um polo industrial. Mas uma pergunta incômoda sempre ficou no ar: esse crescimento era sólido ou estava assentado em bases frágeis? A resposta, como veremos, é que boa parte desse milagre dependia de 2 pilares instáveis: o setor imobiliário e o sistema fiscal. 2 pontos que, ao invés de sustentar o país, começaram a puxá-lo ele para baixo. E é justamente no mercado imobiliário que a crise começou a se revelar com mais força. Imagina um país com 65 milhões de apartamentos vazios. É como se fosse possível abrigar toda a população da França e ainda sobrasse espaço para a Bélgica. Esse é o retrato da bolha imobiliária chinesa. O setor, que já representou cerca de 30% do PIB, hoje é um dos grandes riscos da economia chinesa. E aqui um breve resumo da história imobiliária chinesa. Até os anos 80, não existia compra de imóveis na China. Toda a terra era propriedade do Estado. Com as reformas, Pequim liberou posse privada por meio de concessões de uso. E rapidamente, comprar apartamento virou mais do que uma necessidade. Virou um status social e até uma exigência cultural. Para casar, por exemplo, era quase obrigado a ter um imóvel. Para garantir o futuro dos filhos, outro apartamento. As famílias, sem opção de investimento mais sofisticado, viram nas propriedades o investimento mais seguro. E o modelo era bem simples e funcionava assim: construtoras vendiam apartamentos na planta, os compradores pagavam adiantado e com esse dinheiro as empresas compravam mais terrenos e começavam novos projetos. Era um ciclo sem fim. Ou seja, enquanto a confiança se mantinha, parecia sustentável. Na época, até os governos locais também dependiam desse ciclo. Como toda a terra pertencia ao Estado, prefeitos vendiam os direitos de uso para as construtoras. Em muitas cidades, até 40% da arrecadação vinha dessa prática. E esse dinheiro financiava obras de infraestrutura, hospitais, escolas e até campanhas políticas. Era uma fonte de receita fácil e imediata, mas totalmente dependente da continuidade da bolha imobiliária. Só que em 2020, o governo central decidiu impor limites. Preocupado com o nível de endividamento,
Pequim criou a política de 3 linhas vermelhas, restringindo o quanto as incorporadoras podiam se endividar em relação aos seus ativos e fluxo de caixa. O resultado foi imediato, porque as construtoras mais frágeis simplesmente colapsaram. A primeira gigante a cair foi a Evergrande, com dívida superior a 300 bilhões de dólares, 10 vezes o valor de mercado da Petrobras. Logo depois, a Coulter Garden e outras dezenas de empresas seguiram o mesmo caminho. E as cenas que seguiram foram dramáticas, porque milhares de prédios ficaram inacabados. Quem nunca viu, né, alguns vídeos de prédios sendo demolidos ali na China, né? Tem muitos vídeos também na internet. Na época, os compradores protestaram nas ruas porque investiram todas as suas economias em imóveis que jamais seriam entregues. Trabalhadores ficaram sem salários, famílias perderam a confiança no futuro e, como consequência, o país entrou em uma deflação e o desemprego dos mais jovens alcançou 21% em 2023, o maior da série histórica chinesa. E aqui uma observação interessante: mesmo que os planos dessem errado, isso ainda contribui positivamente para aumentar o PIB, já que o PIB é uma métrica quantitativa, não é um PIB per capita ali, a parte mais qualitativa da conta. E o colapso desse setor, porém, não atingiu apenas as famílias e empresas, ela expôs também uma fragilidade do sistema fiscal chinês. Afinal, se os governos locais viviam de vender terras ou o direito de uso das terras, o que acontece quando ninguém mais quer comprar? É exatamente isso que vamos ver agora: o sistema fiscal do Estado chinês. O verdadeiro problema da China não é construir prédios e nem fabricar carros, é algo mais simples e ao mesmo tempo mais grave, que é arrecadar dinheiro. E esse desequilíbrio vem desde 1994, quando uma reforma tributária concentrou o grosso da receita no governo central. Hoje, Pequim fica com cerca de 55% de toda a arrecadação do país, enquanto os governos locais ficam com menos da metade. E o problema é que esses mesmos governos locais são responsáveis por quase 70% dos gastos públicos. Ou seja, esse arranjo cria uma conta impossível de fechar. Para pagar salários, manter hospitais e escolas funcionando, os prefeitos recorrem à venda de terras. Enquanto o mercado imobiliário crescia, isso gerava receitas extraordinárias. Mas com a bolha estourada, a fonte secou. E de repente, cidades inteiras ficaram sem dinheiro. Aí salários de servidores atrasaram, hospitais reduziram turnos e as estradas ficaram sem manutenção. E na época, Pequim reagiu a essa conjuntura, com mais controle e repressão. As grandes empresas de tecnologia, como a Alibaba e a Tencent, foram alvo de multas bilionárias e investigações. Pequenas e médias empresas enfrentaram uma onda de fiscalização. Só em 2024, mais de 500 mil de negócios fecharam as portas, e o investimento estrangeiro caiu ao menor nível em 30 anos. Em vez de atrair capital, a China começou a afastá-lo. Isso aqui é bem perigoso, porque você precisa ter dólares também entrando dentro da China. Então isso também gerou uma turbulência internacional para o país. Enquanto isso, a dívida dos governos locais explodiram. Para mascarar a situação, muitas cidades criaram veículos paralelos, fora do balanço oficial. Essa dívida oculta já ultrapassa incríveis 40 trilhões de yuans, valores que ultrapassam 5 PIBs do Brasil. É um passivo que não aparece nas estatísticas oficiais, mas que paira como uma bomba relógio sobre a economia doméstica. E para piorar, o governo central passou a ocultar certos dados. Em 2023, simplesmente deixou de divulgar a taxa de desemprego dos mais jovens, depois que ela alcançou recordes históricos no país. Você pode aprender a fazer o seu dinheiro, fazer mais dinheiro por você. Agora, se você quiser aprender comigo, até onde eu sei também, porque eu também não sei de tudo, mas eu sei de muita coisa, eu te convido a entrar na UVP, acesse aí alvp.com.br. Ah, mas eu sou rico, eu vou ter que estudar, vou ter que fazer escola igual todo mundo, por que eu não posso simplesmente pagar um cara para cuidar do meu dinheiro? Bom, a gente tem também. Depois lá dentro da escola você vai descobrir, a gente trabalha com a consultoria, trabalha com um profissional dedicado para cuidar do seu dinheiro, mas eu queria que você vestisse a sandalinha da humildade um pouco e descobrisse que ainda tem muito para aprender. Lá dentro da UVP tem marcação a mercado, lá dentro da UVP tem gestão de portfólio no Brasil e no mundo, né? Gestão de portfólio na China, etc. Você pode aprender. Mandar é fácil. Se você quiser pagar alguém para mandar qualquer assessoria aí, você contrata um badeco que vai lá obedecer tudo que você pede para ele fazer com a sua carteira, mas não necessariamente é isso que vai te dar dinheiro, não necessariamente é isso que vai te levar, pelo menos, para o clube do milionário em dólar. É nesse cenário de fragilidade que a China apostou em um novo setor como salvação, os carros elétricos, mas que também pode ser uma bolha prestes a estourar. A indústria de veículos elétricos foi vendida como uma joia da coroa chinesa. Marcas como BYD, NIO e Xpeng ganharam espaço no mercado doméstico e internacional. Hoje, 69% dos carros elétricos vendidos na China são de fabricantes locais. Na América do Sul, essa participação chega a 86%. E no Brasil, impressionantes 92% dos carros elétricos vêm da China. Parece um sucesso incontestável, mas a realidade é mais complexa. Essa revolução foi impulsionada por políticas governamentais agressivas,
trevas o plano Made in China 2025, que canalizou mais de 230 bilhões de dólares em subsídios para a indústria. Governos locais ofereceram terrenos, créditos baratos e também incentivos fiscais. Entre 2009 e 2018, olha só esse dado, tanto que é impressionante, surgiram quase 500 montadoras de veículos elétricos. Hoje, apenas 129 continuam ativas, então percebe o quanto de empresas desse setor que já foram à falência? E especialistas também dizem que até 2030, talvez apenas 15 sobrevivam. O resultado é uma bolha de superprodução, porque as fábricas chinesas têm capacidade para produzir o dobro em que o mercado consegue absorver. E isso leva a duas consequências importantes: preços em quedas e pátios cheios de veículos encalhados. A própria BYD já reconheceu que haverá um momento de inflexão no setor, porque empresas menores já estão quebrando, porque elas são incapazes de competir com essa guerra de preços que se tornou insustentável. E o mito do carro elétrico começa a revelar a mesma fragilidade do setor imobiliário: excesso de investimento guiado por metas estatais e pouca sustentabilidade. Por trás dessa obsessão existe também uma motivação geopolítica. A China é a maior importadora de petróleo do mundo. Ao migrar sua frota para veículos elétricos, ela reduz a sua dependência de rotas marítimas controladas hoje pelos Estados Unidos. Essa é a lógica estratégica por trás das apostas em baterias e mobilidade elétrica. Hoje, a China conta com 14 milhões de pontos de recarga contra apenas 230 mil dos Estados Unidos. É uma diferença gigantesca. Além disso, o excesso de produção ameaça não apenas a economia doméstica, mas também o comércio global. A Europa já discute barreiras contra carros chineses, acusando de serem subsidiados. Os Estados Unidos aplicaram tarifas de até 145% neles. Até mesmo países emergentes já começam a se preocupar com a invasão dos veículos baratos, que pode destruir as indústrias locais. Mais uma vez, o que parecia ser a salvação da economia chinesa pode se transformar em um problema internacional. E esse é apenas um dos efeitos da crise que começa a se espalhar pelo mundo. A China não é qualquer país. É a segunda maior economia do planeta, responsável por cerca de 18% do PIB global e mais de 30% da produção industrial. Quando o país perde fôlego, a economia mundial inteira sente os reflexos. O primeiro impacto aparece nos preços, porque a deflação chinesa derruba o valor dos eletrônicos, roupas, aço e também maquinário. E para o consumidor estrangeiro, isso parece ser positivo, mas para as indústrias locais é devastador, porque imagina só, você vai estar competindo preço com uma indústria muito mais competitiva. O segundo impacto está nas commodities. Durante anos, o apetite chinês sustentou economias inteiras. A Austrália mesmo prosperou vendendo minério de ferro. Países do Oriente Médio encheram os cofres exportando petróleo. E o Brasil também cresceu embarcando soja, carne e minério de ferro também. Mas com a desaceleração chinesa e a queda no setor de construção, a demanda já caiu drasticamente. E o terceiro impacto também é muito importante, que é o impacto político. Os Estados Unidos intensificaram tarifa contra produtos chineses. O Japão já subsidia empresas para sair do país. A Europa já busca fornecedores alternativos no Sudeste Asiático. E na África, os projetos de Rota da Seda, por exemplo, que são projetos de infraestrutura, estão parados, e os empréstimos chineses já caíram pela metade desde 2023. Pequim, que antes era vista como uma nova fonte infinita de crédito, agora é olhada com uma certa desconfiança pelo mercado internacional, porque o fluxo de capital já não é mais o mesmo e muitos países temem a ficar presos em dívidas impagáveis. Diante desse cenário, a pergunta inevitável é: qual será o futuro da China? Há três possibilidades principais. A primeira é a estagnação no estilo japonês, porque o Japão, depois da bolha dos anos 80, ele viveu décadas de baixo crescimento, deflação persistente e também envelhecimento populacional. E se a gente for pensar, a China pode seguir esse mesmo caminho, especialmente porque essa população começou a encolher. Em 2022, por exemplo, pela primeira vez em 60 anos, o número de habitantes diminuiu. Com menos jovens e mais idosos, a pressão sobre o sistema previdenciário aumenta enquanto a força de trabalho encolhe. A segunda possibilidade é a reinvenção. O governo já discute reformas antes impensáveis, como imposto sobre propriedade. Também fala em migrar de um modelo baseado em investimento para outro focado em consumo e serviços. A terceira possibilidade, e o mais polêmico, é o endurecimento autoritário. Em vez de enfrentar os problemas estruturais, o partido chinês pode optar por mais controle social, e isso garantiu uma estabilidade política a curto prazo, mas não resolveria as instabilidades econômicas. E você, o que você acha? Estamos diante do fim do sonho chinês? Deixa a sua opinião aqui nos comentários, curta esse vídeo e, claro, se inscreva no canal, porque aqui toda segunda-feira é dia de crise. Então um abraço, até semana que vem, valeu!